para começar então mais uma aula nossa aí do curso. Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá, pelo privilégio que o Senhor nos deu hoje de um dia ensolarado, com uma temperatura um pouco mais alta. Muito obrigado, pois nós vemos o teu cuidado na mudança das estações, como o Senhor prometeu que jamais faltaria, elas continuam a acontecer. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que cá estão para mais uma noite aqui com aulas. E peço por aqueles que estão a caminho, que o Senhor os traga em paz, que o Senhor esteja também a cuidar daqueles que estão enfermos em casa e por isso não estão conosco hoje, mas que o Senhor, em todo o tempo, nos abençoe, o Teu Santo Espírito abra o nosso coração, nos dê entendimento, para que cada vez mais possamos conhecer mais a Tua Palavra, conhecer mais a Ti. Tudo isso nós oramos gratos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Então pronto, então nós vamos dar continuidade aí na nossa aula de Teologia Sistemática. E eu volto com minhas benditas premissas, né? Então, para a gente poder entender teologia sistemática, a gente vai extrair ensinamento bíblico de algum lugar. Ou, na verdade, extrair conhecimento acerca de algum assunto de algum lugar. E aqui, no caso, a gente vai extrair conhecimento das Escrituras. É extrair a partir das Escrituras, pela ação do Espírito em nosso coração, para que a gente possa aprender alguma coisa, que a gente possa perceber alguma coisa. E aí, se a gente vai começar que vai extrair das Escrituras, eu preciso então partir de alguns pressupostos com vocês. E o primeiro deles é a Confissão de Fé, capítulo 1. Então depois vou ver de compartilhar no grupo do nosso curso o link da EBD. São as 5 primeiras aulas que nós demos no começo desse ano. Começou dia 7 de janeiro, então dei 5 aulas de 1 hora e pouco, no primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que trata qual assunto? Das Sagradas Escrituras, fala da Bíblia. Vocês acham que eu vou fazer essa recapitulação aqui depois de ter gastado 5, 6 horas com vocês lá? Não farei. Vai ser mau aproveitamento do nosso tempo. Mas quer lembrar? Pega a aula lá, põe no 1,5, 2. Você vai assistir metade do tempo, mas você vai ser relembrado, né? Se você nunca assistiu, assista lá. E aí, algumas verdades a partir dessa, né, do primeiro capítulo, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se ela é a palavra de Deus, ela é autoritativa, ela é inspirada, ela é inerrante, e por conta disso ela é suficiente para a minha vida. A Confissão de Fé vai falar, a partir dos ensinamentos da própria Escritura, de que a Escritura ela é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos para viver uma boa vida na Terra. Para viver uma boa vida no tempo presente, ela tem tudo que a gente precisa. Então, é através dela que eu vou enxergar a realidade, não o contrário. Então, eu nunca tenho que chegar a partir de valores do nosso tempo para, então, tentar entender as Escrituras. A gente nunca pode fazer esse movimento. É a partir, então, dela que eu vou enxergar a realidade. Vai ser a partir da Bíblia que eu vou extrair os ensinamentos, os conhecimentos que Deus nos deu para que eu possa viver nesse mundo caído. E nunca o contrário. Porque se a gente for pegar conhecimento elaborado por mente caída, não regenerada, rebelde contra Deus, dificilmente vão ser valores que vão se encaixar com as Escrituras. Então, por exemplo, percepção do ser humano. Então, a gente vai chamar isso de antropologia. Em algum momento, dentro dos nossos... Já estou pensando em mudar o curso de 2 para 4 anos, né? Mas a gente vai chegar na antropologia bíblica, que é o que a Bíblia fala sobre o homem. E se eu pegar o que a Bíblia fala sobre o homem e eu pegar o que a antropologia desenvolvida, sem ter a Bíblia como fundamento, a gente vai ver que ela é diferente. Tem um camarada aí, que eu não gosto muito dele, chamado Freud. Freud vai falar, por exemplo, que o homem é um animal instintivo. E é? A Bíblia fala que eu sou a imagem de Deus.
Ué, isso me dá diferença. Porque se eu sou um animal instintivo, o que tem que ser então a solução para eu ficar bem na minha vida? Atender meus instintos. Certo? Agora, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu vou ver em vários momentos que os meus instintos, biblicamente falando, os meus desejos, nem sempre são corretos. E se eles não são corretos, eu tenho que ceder para eles? Não, eu tenho que resisti-los. Então a gente vai ver que a partir da Escritura, então, eu devo enxergar a realidade e não o contrário. E esse ponto aqui, eu vou falar demais. A maior parte dos slides hoje vai ser a respeito, vai estar correlacionado com a ideia da afetação do pecado na mente e na razão humana. Eu vou avançar mais nesse assunto, vai ser um pouco mais repetitivo do que eu já tenho. Se você está aqui desde 7 de janeiro, por exemplo, vai soar um pouco repetitivo em algum momento. Mas o importante é que se for repetitivo e você já estiver memorizando isso já estiver entrando no seu coração, isso vai te auxiliar na vida. Vai ser a hora que você fala assim, não aguento mais o pastor falar isso. Não aguento mais ouvir esse pastor falando isso. Então eu estou chegando onde eu quero, que é você ter isso bem claro e bem fixado na sua mente. Então o pecado ele afeta todas as áreas da existência humana. O nome disso numa doutrina qual que seria? Depravação total. Então a depravação total não é que nós somos tão depravados quanto nós poderíamos ser, mas o fato de que todas as áreas da existência humana foram afetadas pela queda. Se todas as áreas da existência humana foram afetadas pela queda, inclusive a nossa forma de pensar. Inclusive a nossa forma de perceber as coisas. Inclusive o nosso raciocínio lógico foi afetado. Você quer ver como que o raciocínio lógico foi afetado? Você tem um casal casado, sobre o mesmo tópico eles vão divergir. E cada um vai apresentar um raciocínio lógico para fazer um negócio e eles vão divergir. Por exemplo, qual apartamento comprar? Ou qual apartamento arrendar? Eles vão divergir entre eles, muitas vezes, partindo de um raciocínio lógico. A diferença vai estar em quê? Nos pressupostos. Então, a nossa experiência aqui para achar um apartamento no Porto, a Dani falou assim, eu não abro mão de ter uma estação do metro perto de casa. Porque eu não quero depender de carro. Ela falou assim, eu não quero depender de carro. Eu falei, tá bom. Então, para mim, a estação de metro perto não era relevante. Por quê? Porque eu não gosto de metro. Eu não gosto. Posso estar errado em algum momento eu uso, mas eu não gosto. Às vezes está. Eu não gosto de metro, eu gosto de carro. Né? E que tenha lá fumaça, tem que ter gasolina, tem que ter um negócio lá. Né? Mais brincadeiras à parte aí. Mas o ponto é de que a gente vai partir então de pressupostos diferentes, usando a lógica, a gente vai chegar em conclusão diferente. Agora veja como esse mesmo raciocínio do apartamento, se eu tiro os pressupostos antropológicos, ou seja, de quem é um homem diferentes, eu vou chegar em conclusões diferentes sobre o mesmo problema. E aí a gente vai começar a divergir de um monte de camarada que ao longo da história foi teoricamente respeitado. Né? Como tratar os problemas dos seres humanos? A Bíblia vai falar que ela é suficiente para isso. Mas pronto. E no fim das contas, o que a Bíblia diz é verdade mesmo que eu acho estranho. Mesmo que eu discorde. Por quê? Porque a minha lógica, minha razão, minha forma de pensar foi afetada pela queda. Alguma dúvida sobre as premissas? Que hoje é daí para baixo. Alguma dúvida aqui? Não? Não? Então pronto. E aí a gente tinha começado na semana passada os desafios da teologia sistemática. Primeiro, se era possível conhecer a Deus, né, através das Escrituras. Esse é o grande desafio, conhecer a Deus através das Escrituras. Mas para conhecer a Deus através das Escrituras, eu preciso de duas coisas. Primeiro, saber se ele é conhecível, cognoscível, tá vendo aqui, ó? Cognoscível, tá entendendo? No vocabulário. Se dá para conhecer a Deus. E se eu vou conhecer a Deus através da Escritura,
eu tenho que saber se a Escritura, se elas são confiáveis. E a aula passada eu comecei a responder, e a gente vai voltar nisso depois, quando a gente entrar de fato na doutrina de Deus, de que é possível conhecer a Deus. E uma das conclusões que eu falei, que é possível conhecer a Deus, mas nunca de maneira exaustiva, de maneira completa. Eu nunca vou conhecer a Deus completamente. Por quê? Porque Ele é infinito. E você, assim como eu, nós somos o quê? E bastante finitos. Né? Uns bem mais finitos do que outros, né? Então pronto. Então eu quero começar com um livro, uma citação de um livro de um camarada chamado Agostinho. E Agostinho é uma figura interessante na história da igreja, né? Porque ele está lá, se eu não me engano, no IV século. E metade do que... Eu vou falar aqui, não sei números exatos, mas metade do que Agostinho escreveu, os protestantes gostam. E a outra metade os católicos gostam, católico apostólico romano. E a parte que eles gostam a gente não gosta, e a parte que a gente gosta eles não gostam. E tudo isso num ser só. Agostinho. Né? Que cara controverso. Imagina eles no tempo de hoje, se ele estivesse vivo, né? Mas por exemplo, Agostinho tem uma imensa contribuição na teologia que Calvino desenvolveu. A salvação pela graça, a ideia de predestinação começa... Primeira vez que a gente tem um registro fora as Escrituras, que eu sei, Agostinho. Né? Mas olha só o que Agostinho fala sobre o conhecimento de Deus. Feliz aquele que te conhece, ainda que ignore o resto. É profundo isso ou não é? Eu nunca escreveria um negócio desse. Né? Eu vou abrir meu coração. Muitas vezes eu tenho raiva desses caras. Porque eu não escreveria essas coisas bonitas desse jeito. Né? E nem sei se eu pensaria o que eles pensam, né? Mas então, feliz é aquele que te conhece, ainda que ignore o resto. Aquele que te conhece a ti e também as outras coisas, a profundidade, não é mais feliz por esse conhecimento, ou seja, das coisas adicionais, mas somente por conhecer a ti. E conhecendo-te, te glorifica pelo que és e te rende graças e não se perde em vãs reflexões. Então, o que Agostinho ensinou para nós agora, assim, só nessas primeiras frases? Mas agora me ajuda aí, pô. O que Agostinho ensinou para nós? Pronto. A coisa mais importante que pode acontecer na nossa vida é conhecer a Deus. Ainda que você seja burrão em todas as outras coisas. E se você conhece a Deus, você já não é burro, já começa por aí. Mas é conhecer a Deus. Ah, mas aí eu conheço a Deus e tenho PhD. Beleza. Você conhece tanto aquilo que importa quanto aquele que é semi-analfabeto e consegue ler João 3,16. É conhecer a Deus. E conhecimento de Deus, ele nunca é somente intelectual. Ele é algo que se manifesta na vida prática porque ele transforma o coração. E se ele transforma o coração, que são a fonte, né, de onde procede a fonte de vida, pronto. Então é isso que Agostinho está a falar. Vamos ver o que ele vai continuar aqui. De fato, aquele que se reconhece possuidor de uma árvore e te é grato, pelo uso que pode dela fazer, ainda que não saiba qual a altura ou a largura dela, é melhor do que aquele que a mede, lhe conta os galhos, mas não a possui e não conhece e nem ama o Criador dela. Se fosse hoje, ele ia falar assim, é melhor aquele que conhece a árvore e fala, foi Deus quem criou, é para a glória dele que essa árvore existe, e o uso da árvore é para a glória de Deus, é melhor do que se você fosse o biólogo e conseguisse fazer o genoma, o mapeamento de tudo. Engenheiro florestal, sabe de onde que a seiva vai, para onde que a seiva desce. Por quê? Porque ele não consegue reconhecer a preeminência de Deus na existência da árvore. Ele não consegue reconhecer Deus como criador da árvore. Ele não consegue reconhecer Deus como sustentador da árvore. Ele não consegue reconhecer que Deus, então, é quem é aquele que controla tudo e todos, e então ele faz com que a árvore produza frutos.
para que outras pessoas comam fruto e não eu. Faz sentido? Agostinho está profundo com coisas simples, né? E ele vai falar, do mesmo modo, a pessoa de fé possui todas as riquezas do mundo e mesmo que nada tenha, é como quem tudo possui, pois está unida a ti, Senhor de todas as coisas, pouco se importando se nada sabe sobre o percurso da ursa maior, a ideia da estrela. Então, Agostinho está trazendo para nós que o que nós estamos a fazer aqui todas as terças-feiras, todos os domingos, alguns sábados e algumas quintas e sextas, como corpo de Cristo unido, é a melhor coisa que pode existir na vida de alguém. É conhecer mais a Deus. Seja nos PGs, seja no Elas, no Elinhas, no grupo dos homens, nos graúdos e miúdos, nos adolescentes. Se nós, como corpo, estamos reunidos para conhecer mais a Deus, a melhor coisa que a gente pode fazer. E a gente vai ver que esse conhecimento de Deus ele começa, entre aspas, a partir de uma teoria, num certo sentido, mas que vai se manifestar então na vida prática. Seria loucura duvidar de que está em melhor situação do que aquele que sabe medir os céus, contar as estrelas e pesar os elementos, e no entanto despreza a ti, que tudo dispuseste com medida, quantidade e peso. Então pouco importa se você é o Elon Musk, o bilionário aí, o cara mais rico do mundo, dependendo da cotação do dia, né? Mas na maioria dos dias do ano é ele que é o mais rico do mundo, se ele não consegue reconhecer a Deus. Se ele fez o que os coaches diziam ser impossível, que fez um foguete dar ré. Não foi? Tem uns coaches que falam assim, foguete não dá ré, o do Elon Musk dá, né? Então ele vai e volta. Ele fez o que a NASA não conseguiu fazer. Ele não consegue reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas. Um mecânico, um faxineiro, um pastor que reconhece a Cristo como seu Salvador, está melhor do que ele. Os caras desses dá vontade de que ele estivesse vivo para a gente conversar com ele até hoje, né? Eu, pelo menos, tenho essas vontades, né? Quem sabe na eternidade. E agora nós temos de Agostinho e nós vamos entrar aqui na parte mais complexa da aula. Que vai ser uns 4 ou 5 slides de Van Til. E Van Til é o tipo de leitura... Vocês lembram o professor meu das aulas da criação, certo? Pelo menos deu falar dele, né? Ele fala que ele começou a ler, hoje ele está aí na faixa dos seus 50 anos e até hoje ele falou que não entende. Então tem uns 30, 40 anos que ele lê Van Til. Você ainda não consigo entender as coisas tudo, mas eu sei que tem muita... Eu sei que não dá para não seguir aquilo ali, mais ou menos essa é a ideia dele. Mas olha o que Van Til vai falar então sobre a razão. E no final, então aqui a razão é a sua função. No final dos slides do Van Til eu faço um resuminho. Então segura o tédio, que agora o tédio vem com força, tá certo? Então vamos lá. Devemos tentar novamente mostrar que nossa concepção do lugar e da função da razão humana está diretamente envolvida em nossa concepção de Deus. Ou seja, conforme eu entendo Deus, vai ser a maneira como eu entendo a razão. Devemos evitar a ideia de que a razão humana existe como uma entidade conhecida e definível à parte de Deus, para que possamos a começar a partir dela como a partir de um ponto de partida último. Ele está falando o seguinte, não existe razão à parte de Deus. E se eu for tentar entender o que é a razão e a maneira como a gente deve usá-la, a parte de Deus... Ou seja, de maneira autônoma, qual que vai ser o resultado disso? Catástrofe. Eu não vou entender direito, e porque eu não vou entender direito, vai gerar problema no final. Então, se a gente pegar o grande exemplo disso, é o movimento iluminista, que ele começa, e eu já falei para vocês, ideia teológica ruim surge na onde, normalmente? Teológica na Alemanha, eu mudei a ordem da pergunta, né? Então, normalmente, ideia teológica ruim, como é na Alemanha. Tem muito herege lá.
Normalmente, ideia humanista, secular, ruim, começa na França. E muita ideia boa, teológica, começa onde? Na Holanda. Então, eu vou ter que conhecer a Holanda, meu, ver se eu começo a ter umas ideias boas, né? Então, eu não sei de onde é essa tríade, né? Mas o ponto é que o iluminismo, no seu movimento de tentar usar a razão para dar conta de tudo na Terra, ele vai falar assim, olha, então Deus, eu não preciso mais de Deus. Então, ele coloca Deus num canto. Agora o homem é o centro, e a partir da razão humana, eu vou começar a explicar as coisas. Onde isso foi parar? Nas duas grandes guerras. Aí o projeto iluminista, né, o racionalista, vai entrar em crise, em colapso, que vai gerar então o que a gente vai conseguir olhar hoje e falar que é o movimento pós-moderno, onde a razão já não importa. Né, onde é possível, você já sabe o exemplo que eu vou dar, certo? O homem com pênis fala que é mulher e todo mundo achar que é normal. Essa é a ideia. Então, se você põe a razão à parte de Deus, ou você vai desconsiderar completamente a razão, ou você vai tornar a razão o quê? Um Deus. Você torna dela o seu ídolo. Né? Você vai tornar, por exemplo, o que a gente vai falar do cientificismo. Como se a ciência fosse capaz de dar conta de todas as coisas no mundo. Né? Então, nosso amigo Van Til vai continuar aqui. Para esclarecer nossa posição sobre o lugar da razão humana na teologia, é necessário primeiro mostrar que o lugar que concedemos à razão em conexão com a teologia é basicamente o mesmo que concedemos a ela com conexão com as outras ciências. Então ele está falando o seguinte, a gente vai usar, o ser humano deve usar a razão da mesma forma sempre. Seja no desenvolvimento de teologia, seja no desenvolvimento de nanotecnologia, seja no desenvolvimento de novos medicamentos. Existe um espaço para a razão e esse espaço tem que ser feito de alguma forma. Vocês lembram na aula de hermenêutica, quando eu trouxe aquele resumo do Poitras, que ele vai falar que existe basicamente duas formas de você fazer qualquer coisa? O certo e errado, né? O de acordo com as escrituras e o fora das escrituras. Então existe dois tipos de ciência, por exemplo. A ciência certa e a ciência errada. Existe duas formas de política, a certa e a errada. Existe duas formas de usar a razão, a certa e a errada. Existe aquela que se submete a Deus, ou como o texto vai dizer, que pensa segundo os pensamentos de Deus, e aquela que busca autonomia. Um exemplo de quando a razão foi usada de maneira autônoma, Jardim do Éden. Onde a parte de Deus e dos mandamentos de Deus, o homem usou sua razão para chegar a uma conclusão e tomar uma decisão. Consequência, ó nós aqui hoje. Então, a razão ela não pode fugir da vontade de Deus e também não pode ferir o próximo, não? Isso, que basicamente vai se ela submeter às escrituras, que daí você vai ter, então, que a razão tem que estar dentro do parâmetro de eu amo a Deus e eu amo ao próximo. Num certo sentido é isso. Né? Então, eu tenho que usar a minha razão da mesma forma que eu uso para a teologia, como eu uso nas ciências, como eu uso na matemática, como eu uso na física, na história, geografia, sociologia, enfim, filosofia. Né? Então, como o método teológico é apenas uma forma especializada do método teísta cristão em geral, o lugar da razão na teologia é determinado principalmente por nossa concepção da epistemologia teísta cristã em geral. Epistemologia. De maneira muito simplista, é basicamente o estudo de como a gente conhece as coisas. É o estudo de como a gente consegue obter conhecimento das coisas. Então, resumindo, é como a gente consegue aprender. Então, existe um estudo, uma área da teologia, que vai entender como a gente consegue perceber as coisas. Ok? E existe uma visão cristã disso, e existe uma visão não cristã. Então, pronto. A fim de inserir até mesmo uma breve discussão da epistemologia cristã, devemos notar de que maneira a posição cristã difere de outras posições.
sobre a questão do objeto do conhecimento e sobre a questão do sujeito do conhecimento. Então, quando você vai estudar alguma coisa, é um sujeito estudando um objeto. Ok? Então, a gente precisa entender como que esses dois elementos funcionam na busca pelo conhecimento. As questões que nos preocupam tanto sobre o objeto quanto sobre o seu sujeito do conhecimento são se eles podem ter a sua existência e o seu significado independente da existência de Deus. Então, o que ele está a falar aqui? Se a gente vai estudar o que é uma cadeira, é possível que a cadeira exista a parte da existência de Deus? Porque sem a existência de Deus, o que existe? Nada. Essa é a visão cristã de mundo. Essa é a visão cristã de mundo. Se Deus não existir, o que existe? Nada. Se existe alguma coisa é porque Deus existe. A gente vai chegar lá na frase que Deus criou as coisas ex nihilo, a partir do nada. Não existia matéria, só Deus era. Então pronto. Só que não é só aquele objeto. Não é só a cadeira. Quem está a estudar a cadeira? Eu. É possível que eu exista a parte de Deus? Então, a existência de Deus vai determinar a maneira como eu posso conhecer o objeto e como eu vou estudar o objeto. E não a parte de Deus. Tá tranquilo até agora? Tá bom. Tá legal? Não. Posso começar? Pode. A gente pode expulsar, mas pode começar. Eu cheguei agora, tem que começar. Não, eu estou ainda preso na definição da palavra razão. Certo. Razão, ela estaria mais próximo de racionalidade, está mais próximo de concatenação de pensamentos, está próximo de inteligência. O que é? Tudo isso. Tudo isso. Não pode ser tudo. Pode. Aí você vai falar de consciência. Que também está submetida a Deus. E a parte de Deus não existe consciência. Se Deus não existisse, não existiria nada. Nada existiria. Que é Ele que criou todas as coisas. Mas razão provantil é o quê? Essa é a pergunta. É a nossa racionalidade, a forma de a gente É pensar. a forma de pensar. A forma de compreender coisas. Você também está falando de juízo. Também juízo. E juízo ideia. só vai ser certo se ele for dentro dos parâmetros de Deus. Não vai ser juízo certo que seja parte de Deus. Se o bem só procede de Deus, o juízo tem que estar conectado com a fonte de todo o bem. É uma coisa que tornaria algo justo. Oi? Se for pensar dessa forma. Que eu não peguei no raciocínio. Então, se for racionalizar dessa forma, uma pessoa acabou sendo estuprada e tem que abortar, torna correto. Se for pensar a parte de Deus, é o que eu estou entendendo. Então, vamos lá. Não, vamos lá. Aí eu corrigiria, né? Se fosse assim, tem que abortar, não, né? A pessoa gostaria de, né? Mas a ideia é que fora de Deus não existe padrão de moralidade. Então, se a pessoa pensa de maneira autônoma a parte de Deus, a moralidade dela nunca, ela pode fazer uma moralidade flexível. E qualquer valor que ela queira, dentro da moralidade dela, imprimir, em última instância, se for um valor moral bom, ela roubou do cristianismo. Ou a gente vai falar que pegou um capital emprestado. Então, por exemplo, de maneira geral, quando você vai conversar com as pessoas, mesmo não cristãos, na média, eles vão dizer que homicídio é errado. Assassinato é errado. Da onde que eles arrumaram isso? Tem que existir um padrão moral que fez com que eles pensassem que isso fosse errado. A pessoa, mas é o bem comum, o conhecimento. Tá, de onde veio isso? De onde veio isso? Então vai vir de uma entidade última, que é de onde procede tudo isso. Então, se você for pensar a parte de Deus,
aí é possível que eu consiga justificar o assassinato de uma pessoa não nascida. Que o pessoal gosta de chamar de uma maneira bastante polida hoje de aborto, mas é o assassinato de uma pessoa não nascida. Aí eu poderia justificar isso, né? O que eu acho engraçado nessa lógica, que ela não é lógica, porque no fim das contas, a pessoa resolve matar aquele que nada fez e aquele que é indefeso. Se fosse para matar, que matasse aquele que estuprou, né? Mas isso as pessoas não querem. É uma outra conversa para outro dia, que já entra mais na questão da moralidade, né? Mas enfim, então a ideia é que a parte de Deus, a razão agindo de maneira autônoma, a razão agindo de maneira não submissa à palavra, a pessoa de Deus, ela sempre vai chegar a conclusões erradas. Ainda que, pela graça comum, seja possível ter conhecimento acerca de coisas. Então lembra que Agostinho falou lá no começo? Aquele que só usa a árvore, mas reconhece que Deus fez a árvore, está melhor do que aquele que sabe medir a árvore toda, mas não reconhece que Deus é o dono dela, o criador dela. Então, em última instância, a graça comum permite com que pessoas cheguem a conclusões, a princípio corretas, mas em última instância, de maneira última, é impossível um conhecimento verdadeiro vindo de um não cristão. Porque o não cristão nunca vai dar, em última instância, a glória a Deus por aquilo que ele conhece. Ou pelo fato daquilo, inclusive pelo objeto que ele está a estudar. Então aqui a gente está entrando na ideia de que nós precisamos pressupor a existência de Deus. Vai lá. Existe um grupo de cientistas, principalmente quando entra nas escalas astronômicas, as constantes astronômicas são números muito precisos. Aí é bem comum, vários terminem dizendo, olha, isso aqui exige um criador. Uhum. Que é a ideia do fine tuning. Né? É aquela ideia de que se a Terra estivesse um pouquinho para lá, inclinada um pouquinho assim... Isso, é o fine tuning. E aí o que acontece? A ciência chega nesse fine tuning e aponta para um criador. Aí essas pessoas vão achar o criador, elas chegam a Deus. E aí o que acontece? Eu sou cientista, já fui, e eu acredito nisso. Eu acredito que a ciência também pode apontar para Deus. Concordo que Deus vai se revelar limitadamente, porque se a gente não vai na palavra, não vai em outros meios, a gente termina não vendo a totalidade. Mas como explicar essa situação? Então vamos lá, são duas coisas. Um pouco do que você fala tem a ver com a revelação geral. É a revelação da criação. Ela aponta para Deus, mas ela não é suficiente para a salvação, né? Então a ciência, veja, tem duas formas de fazer ciência. A boa e a ruim. A boa vai ser aquela que está em acordo com as escrituras. A ruim vai ser aquela que está em desacordo. Então, por exemplo, a ciência para mim nunca vai ter a palavra final sobre alguma coisa que seja contrária às escrituras. Então, por exemplo, a gente tem hoje muito pseudocientista, né? Ele vai ter o título, mas não existe, por exemplo, ciência neutra. Não existe neutralidade de pensamento. Todo mundo parte de um ponto. Todo mundo tem seus pressupostos. E se você parte do pressuposto errado, você pode até ter alguma conclusão correta, mas você não está acertando o alvo final. Então, por exemplo, tranquilo, o negócio da teoria do design inteligente, tem uma galera que gosta bastante disso, para mim é tranquilo, porque só mostra a capacidade de Deus nisso. Agora, se Deus quisesse, ele poderia ter criado a Terra com outra inclinação e ainda assim funcionar do jeito que funciona? Poderia. Então, por exemplo, eu e a Dani, a gente teve a oportunidade lá de conhecer, tem uns negócios que só acontecem com algumas famílias, né? 2 gêmeos, que os dois estão a fazer PhD na UPenn, que é uma universidade Ivy League, lá top dos Estados Unidos, em astrofísica. Beleza? Crente os dois. E pronto. Tem erro nas fórmulas do Einstein. Aí veja, e até esses tempos atrás, se você falasse isso, maior herege do mundo. Né?
Então, o ponto todo é, existem coisas que de fato são verificáveis. A questão é que a gente não pode depositar a nossa fé e a nossa última decisão com base na ciência. Ela vai conseguir reconhecer algumas coisas boas? Vai. Ela vai conseguir produzir algumas coisas boas para nós? Vai, tipo medicamento, por exemplo. Mas ela também vai produzir coisas más. Por exemplo, vou dar um exemplo bem besta, mas bem besta. Eu, desde quando eu sou, como diria no interior, desde quando eu era menino pequeno, né? Desde quando eu era menininho, existe uma disputa dentro da ciência, quantos ovos por dia é saudável comer e quantos vão te matar. E todo ano, ou a cada 5 anos, ou a cada década, não, mas veja, os caras vai ter lá Harvard, o cara vai fazer uma pesquisa controlada e vai pôr o nome de ciência. Não, então, exato. Mas vai ter uma parte da medicina que tem uma parte da medicina que tem uma parte, entendeu? Então assim, em última instância, você vai existir o jeito certo de fazer ciência e o jeito errado. E a questão toda é, se submetendo a quem que essa ciência está? Então, por exemplo, um ateu quando faz ciência, eu já usei esse exemplo mais no começo do ano, vamos pegar assim, vamos fazer de conta que você é um ateu, por exemplo. Você nunca vai tentar partir de um pressuposto quando tem uma nova descoberta arqueológica que aquilo vai comprovar a Bíblia. A sua tentativa sempre vai ser de desmoralizar. Isso acontece em todo lugar. Entendeu? Então, por exemplo, tinha uma questão lá numa das discussões, é que talvez Davi não tivesse existido. O rei Davi. Aí, acharam um sítio arqueológico que acha as letras lá, do hebraico, que quando você traduz, o hebraico não tem vogal. Então só tem consoante. E aí não sei como eles aprendem a falar palavra. Os maçoretas criaram as vogais para ajudar a gente a tentar entender o Antigo Testamento na língua original. Mas acharam uma inscrição que quando você pega as consoantes, claramente lá está escrito Casa de Davi. Que o ímpio vai olhar aqui e falar assim, não, mas isso aqui, o Dalet, Vav, Dalet, pode significar várias outras coisas. Cara, mas ali está escrito casa. Não, mas ali, não. Você está com o seu pressuposto afirmando que é a casa de Davi. Eu tô. Porque na Bíblia falou que eu ia encontrar aqui essa desgrama. Falou, não. Então, a questão toda, e o que Van Til vai trabalhar, não é que a razão não seja importante, mas ela tem um lugar dela. E ela tem um lugar dela, ela tem um limite dela. E o limite dela, além da nossa finitude, é a afetação pelo pecado. Porque o pecado, se a depravação é total, se ela afeta todas as áreas da existência humana, afeta até a razão. E eu brinco com o pessoal que é da igreja que está há mais tempo, que eu seguindo a minha amada esposa, eu tenho ajustado o meu vocabulário. Então, por exemplo, o Leonardo de antigamente, da época do Cebola lá em 2003, 2004, eu falava assim, mas esse cara é burro. Uma pessoa qualquer, essa pessoa é burra. Agora, a versão polida, trabalhada pelo Espírito Santo através da minha esposa é, o pecado afetou bastante a razão dessa pessoa. Né? Então, a questão toda é a nossa finitude e a quem a razão está submetida. Ela é importante? Senão eu não conseguiria estar aqui a falar com vocês, a articular as ideias. Mas a partir do momento que ela foge do parâmetro de Deus, ou que eu mudo as premissas de uma maneira incorreta, eu complico toda a saída. Então, tem um slide que eu fiz no começo, depois você pode voltar lá na gravação, em que eu falo as premissas da aula. Não, mas é tranquilo, porque eu fazia isso no começo e com o tempo fui parando, mas agora tem bastante gente chegando, muita gente a chegar de outras igrejas, enfim, em outro momento da nossa, em que basicamente eu coloco, é a partir da Bíblia que eu enxergo a realidade, não a partir da realidade que eu vou tentar entender a Bíblia. E aí eu estou colocando a razão no lugar dela. Eu coloco o pressuposto da minha razão, né?
Mas vamos avançar. A Cris vai falar alguma coisa, Luádia? Não tem fé suficiente para ser um ateu. Tem. Dá uma analogia interessante, mais ou menos sobre esse assunto. Se botasse um elefante no local e tapasse as pessoas os olhos dos e desse para cada pessoa tatear uma parte do elefante, eles iam tentar desvendar pelos métodos que eles teriam em suas mãos, mas não conseguiriam entender o que seria aquele objeto. Cada um poderia dizer uma parte. Então, o ser humano por si só, ele vai buscar algo para explicar, mas vai tatear de qualquer forma e não vai chegar a uma conclusão se não for a partir. Todos estão. Não, nesse caso, No caso do elefante, todos estão. porque essa é uma afirmação perigosa, né? Porque teve uma época no Brasil que falou assim, não, tá lá os 6, né? Tem uns 6 pintados no chão. Aí um olha e fala assim, esse é o 9, o outro fala, esse é o 6. Aí fala assim, tá vendo como? Não, nesse caso é um dos dois, porque o cara que pintou um dos dois. Né? Então é a questão, daí, se a gente pensar no mundo criado, quem criou o mundo em última instância? E a ideia dessa questão da tecnologia para os pais, a ideia é que todo mundo vai tatear, mas isso não anula que existe uma verdade, que é um elefante. Isso. Então, para nós é a mesma coisa. Todo mundo pode tatear, mas a escritura diz a verdade. Isso. Então, a gente tem que pensar... E aí, vamos seguir com o Vantil para a gente ver o que ele vai falar. Olha só. Felizmente, acho engraçado ele falar isso, né? Porque ele acha que ele é claro na escrita, né? Não é difícil ver qual é a posição cristão teísta com relação a essas questões. A doutrina da criação diz que todo mundo espaço-temporal deve a sua existência à vontade de Deus. Deus criou o universo ex nihilo. Não havia matéria externamente existente da qual Deus criou o mundo. Então, primeira coisa, Deus criou tudo a partir do nada. Né? Deus criou tudo a partir do nada. Esse é o primeiro ponto. Primeira grande falha da teoria do Big Bang. Como que não existia nada e do nada surgiu alguma coisa? Né? Mas tranquilo, quem tem fé somos nós. Então pronto. Então, não é difícil. Então Deus cria tudo. Então se Deus cria tudo, a gente não tem como pensar alguma coisa à parte da pessoa de Deus. Nem, por outro lado, o mundo e Deus surgiram do vazio. Ou seja, não foi porque o mundo surgiu e Deus surgiu junto. Deus já era antes do mundo existir. Então esse é o ponto. Não podemos pensar na inexistência de Deus. O universo, portanto, não obteve sua existência de nenhuma outra fonte senão de Deus. Tudo isso que ele escreveu, esses 2 parágrafos assim, Deus criou tudo. Certo? Mas ele escreveu isso aí tudo. Holandeses. Tá certo? Aí eu grifei. Será que tem alguma coisa que eu quero destacar no texto aqui na tela? Parece que tem, né? Então tá bom. Então o que é verdade com relação à existência de todo mundo, espaço, tempo, é igualmente verdadeiro com relação ao significado dele. Ou seja, não existe significado das coisas à parte de Deus. E o único significado que faz sentido é aquele que tem a sua origem em Deus. E aí a gente vai voltar lá naquele negócio da hermenêutica, que se Deus é o Deus da história, eu tenho que pensar e interpretar a história a partir da pessoa de Deus. E se Deus na Escritura falou que todas as coisas culminam para a segunda vinda de Cristo, para a gente entrar na eternidade com Ele, qual é a minha visão de história? Positiva ou negativa? Positiva. Ela é otimista. Ainda que a gente olha para o nosso redor e você fala assim, é sério? É. Porque esse é o sinal que Jesus falou de que o tempo que ele voltaria chegaria. Né? Então pronto. Assim como a existência absoluta e independente de Deus determina a existência derivada do universo, o significado absoluto que Deus tem para si mesmo implica o significado de cada facto no universo deve estar relacionado a Deus. Ou seja, é impossível a gente entender o mundo e interpretar as coisas se a gente não partir de Deus. É esse o ponto. E aí, por isso que nós estamos nos reunindo aqui toda terça-feira, para, a partir de Deus, ou seja, aquilo que Ele nos deu para que nós conhecêssemos a Ele, que são as Sagradas Escrituras,
A partir dela a gente entende o resto. Para a gente poder falar igual Agostinho falou. Aquele que conhece a ti não precisa de mais nada. De maneira resumida o que Agostinho falou. É melhor do que qualquer um outro cara que tenha tudo, mas não reconheça e não conheça a Deus. Então vamos seguir com o Vantil. Aplicando, e vocês estavam que as citações são pequenas, né? São sempre citações pequenas dele. Aplicando isso à questão do conhecimento dos factos pelo homem, pode-se dizer que, para a mente humana conhecer qualquer facto verdadeiramente, ela deve pressupor a existência de Deus, e não só a existência de Deus, o seu plano para o universo. Se a gente fosse colocar na linguagem do Gerhardus Voss, o meu outro amigo das citações curtas também, é a existência de Deus e a história da redenção. Então, para eu entender o mundo, eu tenho que pressupor que Deus existe e que Deus está a redimir o mundo que Ele criou. Como cristãos, então, acreditamos que o conhecimento humano do mundo e de Deus é exaustivo, não exaustivo e ainda verdadeiro. Somos criados à imagem de Deus e, portanto, o nosso conhecimento não pode ser exaustivo. Por que não pode ser exaustivo? Porque nós somos finitos e Deus é infinito. Então a gente não pode conhecer de maneira exaustiva, nem na eternidade. Somos criados à imagem de Deus e, portanto, o nosso conhecimento é verdadeiro. Então, o nosso conhecimento, ainda que limitado acerca da pessoa de Deus, ele é verdadeiro se ele fluir das Sagradas Escrituras. Não, vai lá, se for besta a gente fala. Depois da aula, brincadeira. Depois da aula. Certo. Nós temos um início. Porque nós somos criados já limitados. Deixar de existir não, mas a gente sempre vai ser finito. Até na eternidade a gente vai ser finito. A gente não vai deixar de existir. E na nossa finitude a gente nunca vai compreender aquilo que é infinito. E por isso que a eternidade vai ser tão boa, porque é eternamente aprendendo mais sobre aquele que vale a pena ser aprendido. Não, pense em infinito em termos de limitações temporais, mas inclusive tem limitações cognitivas. Então pensa, não. Eu não falei nada. Nesse direcionamento. Mas, por exemplo, você é formado, se não me engano, em pedagogia. Qual é o seu grau de afinidade com matemática e física? Nenhum. Então, quando você olha para isso, você consegue perceber que você tem uma finitude. Você consegue perceber melhor a sua finitude na matemática e na física do que você consegue perceber na pedagogia, vamos colocar assim. Agora, existe um outro ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, que inventou lá a integral, inventou derivada, inventou os caras da física quântica. Os caras foram lá, inventaram não, né? Reconheceram aquilo. Agora, ele não vai conseguir, às vezes, sentar lá e ler um livro de sociologia, por exemplo, ou um livro de teologia. Então, a gente vai ter as nossas limitações mais ou menos evidentes em áreas diferentes. Mas a gente consegue perceber que a gente é finito. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto de comprar livro, eu acho que hoje eu tenho mais livro do que eu... Hoje. Mais livro do que eu daria conta de ler na minha vida sendo pastor. Hoje, eu acredito que, considerando meus recursos digitais mais os meus recursos físicos, eu acho que eu tenho mais livro do que eu daria conta de ler no resto da minha vida se eu parasse de comprar livro hoje. Eu vou parar de comprar livro? Não vou. Dizem que uma das funções de você ter uma biblioteca maior do que aquilo que você dá conta de ler é porque ela ajuda a te humilhar. Então existe muito conhecimento produzido que você não dá conta de captar. Tanto por questão de tempo que você não tem para ler, como de capacidade para entender. Então, por exemplo, eu tenho muito livro que eu uso como consulta.
né? Então, essa semana eu comecei a ler um livro que eu vou me frustrar no sentido de que eu não vou terminar de lê-lo agora, mas eu estou consultando ele porque tem a ver com a pregação. Então, a nossa finitude, ela fica evidente em vários aspectos, né? Por exemplo, a espacial. Você consegue estar mais de um lugar ao mesmo tempo? Não. Então, você é limitada espacialmente. Você tem aí, eu não vou perguntar, mas você tem a sua idade, né? Ela vai continuar rodando daqui para frente, mas ela teve um início. Isso mostra uma certa limitação. Deus não teve início. Tanto é que tem pessoas que não gostam de falar da existência de Deus. Eu tenho um professor meu que fala assim, não é que Deus existe. Existência pressupõe a não existência primeiro. Aí uma outra discussão filosófica, então vai falar assim que Deus é. Tanto é que Deus se apresenta como eu sou, né? Mas, pronto, então dá pra gente ver a nossa finitude em várias formas. Entendeu? É para ficar melhor, que na minha cabeça fica um pouco confuso. Então, nossa finitude Finitude. ou a infinitude de Deus, nesse aspecto está mais relacionado às nossas capacidades e limitações. Mas a nível de existência, como a irmã perguntou, nós não teremos fim. Nosso Isso. fim não terá. Que é diferente. Só que daí você não pode falar que você é infinito porque você teve um começo. Não, mas ainda Né? não pode falar que é eterno. Não, Deus Isso. é eterno, porque não tem início. Isso. Tanto é que o Weber Júnior gostava de uma expressão, ele não gosta nem de falar de eternidade, fala assim, para sempre. É daqui para frente. Exato. Mas Né? Deus é eterno porque não tem início. Exato. Deus é eterno. Exato. A gente não é eterno, mas a gente vai durar para sempre. Porque a gente teve um começo, entendeu? E aí nessa hora deu um nó, eu falei que ia ser mais, né? Mas pronto, vamos avançar aqui, ó. Então vamos lá. Mas agora, e isso que eu estou no primeiro autor, certo? Ainda tem mais outros. Mas agora, ainda temos que considerar a segunda diferença principal entre a vida cristã e a não cristã da razão humana. Agora a gente vai começar a entrar no outro ponto. O que consideramos até agora tratava apenas da metafísica da questão, das coisas que passam do material. Os cristãos acreditam que o homem é criatura de Deus, enquanto os não cristãos, não. Então, por isso, uma pessoa pode ser normal concordar com Freud. Para mim, não tem como. Freud acredita que o homem é um animal instintivo, eu acredito que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Quem acredita certo? Eu. Com certeza. Entendeu? Então, vamos lá. Portanto, os cristãos sustentam, enquanto os não cristãos negam. Tá vendo como o cara ele faz a escrita dele ficar pior? Né? Ele podia falar assim, ó, os cristãos, portanto, sustentam que o homem deve ser reintérprete da interpretação de Deus. Ele poderia falar assim, e os não cristãos negam. Não, mas ele põe no meio, né, holandês. Mas então o ponto é, nós somos reintérpretes da interpretação de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que a gente vai tentar, dentro da nossa limitação, entender as coisas conforme Deus fala que elas são. Porque ele é o intérprete real, porque ele criou. E ele dá o significado. Esse é o ponto. Então vamos lá. Devemos agora acrescentar a isso que, como cristãos, acreditamos que a mente humana, como existe hoje, não deve ser apenas ser pensada como derivada, ou seja, ela veio de Deus, mas ela não é igual a de Deus, mas também deve ser pensada como eticamente depravada. Em contraste com isso, os não cristãos pensam que a mente humana é eticamente normal. Então existe um conflito. Né? E agora vamos para o resumo. Que daí no resumo eu consigo sintetizar os pensamentos do Vantil aqui. Então a gente primeiro precisa entender o lugar que a razão vai ocupar para a gente ficar tranquilo no nosso estudo. Então a nossa concepção de Deus, ou seja, a nossa concepção de Deus vem da onde? Obrigado. Das Escrituras. Lucas está prestando atenção. Então a minha concepção de Deus vai apontar para um Deus que é o Deus criador de todas as coisas, o Deus todo-poderoso, e o Deus que a partir dele, como ele criou tudo, e ele tem uma história que ele está a levar a termo, a história da redenção, é a partir dele então que eu vou buscar entender as coisas. Então devemos evitar a ideia
de que é possível existir razão à parte de Deus. A razão no sentido bíblico da coisa, a razão que de fato funciona. Independente de qual seja a ciência, incluindo a teologia, a razão deve sempre ocupar o mesmo lugar. Que lugar que é esse? Um lugar de submissão a Deus. Um lugar em que você não pode ir contra o que Deus fala para fazer um negócio acontecer, ou para concluir alguma coisa que é contrário ao que Deus falou. Aí é a hora que a razão tem que sossegar. E por que eu estou batendo tanto nesse ponto? Porque vai ter hora que a gente não vai conseguir explicar tudo que tem na Bíblia. Vai ter hora que a gente não consegue falar num método científico de cópia e preservação da Escritura ao longo do tempo. Então tem coisa que a razão não dá conta. E não é porque a razão não dá conta que é mentira. Então, às vezes, o que eu acho engraçado é essa dualidade, né, que o não cristão tem. Ele vai falar assim, não, mas Deus não existe, eu não consigo entender esse negócio que está na Bíblia. Tá bom. Agora, a lei da gravidade, assim, você sabe exatamente como ela funciona? Não, mas você acredita nela? Acredito. Ah, entendi. Então, famoso 2 pesos e 2 medidas, né? Então tem coisa que a gente de fato não vai entender. Então a nossa epistemologia, né, a forma como a gente aprende as coisas, então ela tem uma preocupação tanto com o objeto como o sujeito, e ela vai depender então da sua existência, se é possível existir a parte de Deus. A gente não pode pensar, a gente não consegue pensar na existência de Deus, porque pensar na existência de Deus é pensar na inexistência de tudo. E qualquer tentativa da compreensão dos factos deve pressupor a existência de Deus, o seu plano para o universo. E como cristãos, então, acreditamos que o conhecimento humano do mundo e de Deus é não exaustivo e ainda verdadeiro. Então, como cristãos, nós afirmamos que nós somos reintérpretes da interpretação de Deus para os factos da realidade. Então, os cristãos afirmam, e não afirmar, né? Afirmam que a mente humana no mundo caído é derivada, portanto, finita e eticamente depravada. Então a gente tem que partir desse pressuposto, porque ele é verdadeiro, e isso nos coloca no nosso lugar. E uma vez que a minha mente ela é depravada e finita, eu tenho que depender de Deus e tenho que depender do próximo. Né? Deus aí, o Espírito Santo, tudo no pacote já, né? O Deus triuno. Mas aquela ideia de que nós vimos na aula de hermenêutica, que inclusive Deus, na sua graça, a maneira como Ele nos cria para ser um corpo, Ele coloca inclusive a hermenêutica, uma das formas de a gente compreender o texto, na coletividade do corpo de Cristo. Que tem hora que você lê o texto lá, você nunca entendeu, vem um dia o pastor aqui e explica que você entende. Foi a partir do coletivo que Deus fez que você compreendesse. Então a hermenêutica ela é também coletiva. Mas por quê? Porque a minha mente é depravada e finita, a do outro também é, mas em outra área, e Deus vai usar para que um seja usado na vida do outro para interpretar o texto. Por isso que, por exemplo, o pastor deveria assistir pregação de outros pastores também. Né? Estou em dívida com isso aí. Então pronto. Então vamos sair do Vantil e vamos para outro cara que escreve bem mais tranquilo. Só que não. Nós vamos para Calvino. Só que a tradução em português de Calvino... a tradução de português de Calvino da versão clássica é tão ruim, no sentido de que ela é tão difícil, que é mais fácil, para mim, foi mais fácil ler em inglês do que ler em português. Por que os caras fazem isso? Eu fico pensando, mas tudo bem. Vamos lá. Então, João Calvino. Agora a gente está saindo da razão e da função, e agora nós estamos indo para saber se as escrituras são confiáveis. Portanto, que se tome isso por estabelecido. Aqueles a quem o Espírito Santo interiormente ensinou aquecem firmemente a Escritura. E esta é, indubitavelmente, autopiston, que é autenticada por si mesmo. Então pronto, primeira coisa que existe uma disputa no mundo das argumentações é um negócio chamado argumentação circular. Você sempre vai voltar num ponto de partida em que você pressupõe alguma coisa para afirmar alguma coisa. Qual que é a diferença? E aí, a Bíblia vai falar que ela é Bíblia.
A Bíblia vai falar que ela é a palavra de Deus, ou seja, ela se autotestifica. Você, mas isso não vale. Mas lógico que vale. Ela já te fala antecipadamente isso. O problema é que todo mundo tem um tipo de argumento circular, só que eles não conseguem entender. E por isso que parte da defesa da nossa fé é mostrar para os de fora a falha na maneira de vida deles, na maneira de pensar deles. É você mostrar para ele o argumento circular dele. É mostrar para ele que o argumento dele não faz sentido quando levado ao extremo, né? Mas então a Bíblia se autentica por si mesma, né? E isso, como que a gente vai acreditar nisso? O Espírito Santo interiormente ensinou. E aí é a hora que a razão não dá conta. Porque é um negócio sobrenatural. O dia que você começou a olhar para a Bíblia e falar assim, esse é o livro mais importante que existe, foi alguma coisa que aconteceu com você. E essa alguma coisa foi o Espírito Santo colocar no seu coração que aquilo era verdade. Então vamos continuar aqui com Calvino. Nem é justo que ela se sujeite a demonstração e arrazoados, porquanto a certeza que ela merece da nossa parte, a obtemos o testemunho do Espírito. Então eu falo assim, para nós, a gente vai entender que a Bíblia é a palavra de Deus, porque o Espírito levou o nosso coração a crer, não porque alguém veio e provou para você. Não é você mostrar em termos de manuscrito, mostrar isso, mostrar que quando você olha não tem contradição. Não é esse o ponto. O ponto não é racionalmente você compreender. O ponto é interiormente o Espírito Santo te mudar. E uma vez que o Espírito te muda, qual que é a chance desse coração ser desmudado? De dar o Ctrl Z. Qual que é a chance de dar o Ctrl Z? E voltar no antes? Não tem jeito. Aí o Calvino vai continuar. Pois ainda que de sua própria majestade evoque espontaneamente reverência para si, todavia, por fim nos afeta seriamente, visto que nos foi selada no coração por meio do Espírito. Portanto, iluminados por seu poder, já não cremos que a Escritura procede de Deus por nosso próprio juízo, ou pelo juízo de outros. Ao contrário, com a máxima certeza, não menos se contemplássemos nela a majestade do próprio Deus, concluímos, acima do juízo humano, que ela nos emanou diretamente da boca de Deus por meio do ministério humano. O cara era bom, né, meu? Sabe que idade que ele tinha quando ele escreveu isso? Uns 25 para 27 anos. Eu até hoje estou escrevendo aquele sermão meia boca que vocês ouvem no domingo. Tá entendendo porque eu tenho raiva dos caras? Não podia ser assim? Podia, né? Mas não foi. Deus sabe o que faz, né? Mas então o ponto que ele vai falar é que a iluminação do Espírito Santo é a fonte da nossa convicção e a melhor maneira de você entender que a palavra de Deus é a palavra de Deus e a única maneira. Porque é possível, eu já falei para vocês, que ateus leiam a palavra e para ele não faz sentido nenhum. É possível, por exemplo, e você quer ver que interessante, né? O exemplo clássico, né, que eu dou, Paulo, conhecedor do Antigo Testamento e não reconhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não reconhecia Jesus Cristo como Messias prometido. Até que tomou uma direta. Aí quando veio direto, foi aqui, ó. Cadê? Iluminado por seu poder. A gente pode até argumentar que foi iluminado mesmo porque ele ficou cego lá, né? Depois vê as escamas, enfim, mas o ponto é que a Bíblia se autotestifica e essa autotestificação começa a fazer sentido na nossa vida quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento para as Escrituras. E é por isso que nós estamos tentando, pelejando aqui toda terça-feira para avançar nesse conhecimento. Portanto, aqui está uma convicção que não requer razões, ou seja, ela não depende de provas racionais. Um conhecimento ao qual assiste a mais sublimada razão. Na verdade, no qual a mente descansa mais firme constantemente que em quaisquer razões.
Então Calvino está a falar que uma vez que você entende, porque o Espírito transformou seu coração, isso é melhor do que qualquer explicação racional de qualquer coisa. Esse é o ponto que Calvino está a trazer para nós aqui. Enfim, um sentimento que não pode nascer senão de revelação celestial. Não estou falando de outra coisa senão do que em si se experimenta cada um dos fiéis, exceto que as palavras ficam muito abaixo de uma justa explicação da matéria. Então o cara escreveu tudo isso para falar, ainda assim eu não consigo retratar a beleza da obra que o Espírito faz no nosso coração para que a gente creia na palavra como a palavra de Deus. É bonito, não é? Então vale a pena ler Calvino, né? Vale a pena ler Calvino. E agora eu trouxe outro camarada aqui, ó. Olha o sobrenome dele. Van Maastricht. De onde vocês acham que ele é? Holanda. Holanda. Precisamos visitar esse país. Vamos marcar uma caravana para a Holanda, meu. Ele vai falar, ó, a habilidade de viver para Deus não é um poder natural, um ao qual não somos ensinados, mas feitos. Então, estava assim, viver obedecendo a Deus não é algo que a gente nasce com. A gente aprende a. É, em vez disso, uma faculdade adquirida e, portanto, certamente exige uma regra para direcioná-la. E, de fato, uma que foi prescrita por Deus, como ensinamos acima. O que ele estava falando acima? Sagradas Escrituras. Acima da vida de Cristo e da própria consciência, estabelecemos anteriormente que essa regra é a palavra de Deus, ou Escritura. E como é a norma para viver, é também um complexo comum de preceitos e regras que se aplicam à vida. Então aquela história de que, negócio de tem muita regra para viver, isso não tem nada a ver com a Bíblia, até não tem a ver com a Bíblia. Tem a ver. E Jesus Cristo vai falar que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, certo? Por essa razão, é chamado de princípio da teologia, né? O princípio, o ponto de partida da teologia é esse complexo, esses preceitos, essas regras, chamada Palavra de Deus. Então, construiremos nossa reflexão sobre 2 Timóteo, né? Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a sua origem, né, a origem da palavra, da qual resulta a sua autoridade. Ou seja, ele está matando 2 coelhos com uma cajadada só. A origem é aquela que dá autoridade. Ela é inspirada por Deus. Cujo adjetivo, aí faz parte do predicado. Tá? Então, a Escritura é inspirada por Deus porque homens santos de Deus a escreveram, não por algum tipo de manifestação visível, mas pela inspiração imediata e infalível de Deus. Vamos abrir lá em 2ª carta de Pedro? Capítulo 1, versos 20 e 21. Então está escrito assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito. Aqui, doutrina da inspiração. Foram homens de Deus movidos pelo Espírito que escreveram as profecias. Então vamos lá. A sua utilidade, né, é um fim proveitoso. Isso denota não apenas a sua utilidade e a sua aplicabilidade de todo tipo, mas também a sua suficiência, necessidade e perfeição. E, portanto, equivalente ao adjetivo autossuficiente. Porque ela fornece tudo que a gente precisa para viver uma boa vida, ela é autossuficiente nesse sentido. Então, essas eram algumas das citações. Agora nós vamos entrar brevemente, muito brevemente, no primeiro parágrafo do primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Diga. Eu
pouco sobre isso. É o conflito da palavra encadenada versus a palavra encarnada. Jesus é a palavra de Deus. Ela está em João, a palavra que fez carne. É o Logos, É o Logos. E aí a palavra de Deus que a gente chama aqui a Bíblia, na verdade ela é chamada palavra de Deus porque ela se refere a Jesus, que é a palavra encarnada. Não apenas isso. Mas vai, continua. Não, é esse o ponto. O Calvino e o Petrus aí, eles estão, para mim, colocando, vamos dizer assim, muito poder na Bíblia e não em Jesus. Não, é a Bíblia que põe esse poder nela. E a gente vai caminhar nisso, porque isso é toda a doutrina da revelação especial. Né? Então, assim, uma coisa é a obra de Cristo, outra coisa é como a fé vem acontecer na nossa vida. E a fé só acontece através da pregação da palavra pela ação do Espírito. Então, a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, definitivamente. Mas a pregação da palavra que Jesus falou. Isso, mas veja. Então dá na mesma. Então não tem diferenciação. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Porque ela é a revelação especial dele. Mas não o livro, não o papel. Não, o conteúdo do papel. Não, sim. É a palavra encarnada aqui em Portugal. Não os relatos. Veja, aí você não. Por exemplo, qual que é o problema? Sem o relato, não tem. A obra de Cristo não teria feito. Não teria. Porque aí a gente começa uma discussão mais séria, porque se você pega Romanos 10, 17, é a pregação da palavra de Cristo. A palavra de Cristo é as Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, que é o Espírito de Cristo que falou através dos profetas. Então, se você não tem a palavra registrada, que é a maneira como Deus se revelou, a obra de Cristo não seria anunciada. É parte do jeito que Deus elaborou. Vamos avançar aqui na confissão, e com a confissão a gente vai discutir esses pontos. É um assunto longo, eu sei. Então, e aí eu estou com os 15 minutos ali. Mas veja como que a confissão vai ajudar a gente nisso. A luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens são inexcusáveis. Então aquele texto lá de Romanos, que porque tem a revelação, porque tem a criação, todo mundo é culpável diante de Deus porque rejeita a Deus. Todavia, elas não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que é necessário para a salvação. De onde vem esse conhecimento necessário para a salvação? Por isso, agradou ao Senhor em diversos tempos e diferentes modos, revelar a si mesmo e declarar a sua vontade à sua igreja. Depois disso, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e contra a maldade de Satanás e do mundo, foi o Senhor igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna as Escrituras Sagradas indispensáveis, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Então vamos ver aí, meu professor David Garner. Ele vai falar que esse primeiro parágrafo da confissão, o primeiro capítulo da confissão vai mostrar a necessidade das Escrituras, a autoridade das Escrituras, a clareza das Escrituras, a suficiência das Escrituras e a missão das Escrituras. E a missão é preservação e propagação da verdade. Por isso que a confissão vai falar que elas são necessárias, indispensáveis. E aí esse primeiro parágrafo, então, vai mostrar o quê? A inadequação da revelação geral para fornecer conhecimento suficiente para a salvação. Então a revelação geral, ou seja, a criação, ela revela que Deus existe? Sim. Ela salva? Ela dá o conhecimento suficiente para salvar? Não. Mas ela aponta para um Criador em que a gente vai ter que achar o conhecimento dele. Ela mostra o quão indispensáveis são as Escrituras. Existe a necessidade da palavra para preservação, propagação
proteção, ele vai falar da proteção, né? Do mundo, do Satanás, a maneira como poderiam distorcer o ensinamento de Deus ao longo do tempo, e a ideia de aperfeiçoamento do ser humano. Aí vamos pegar meu outro professor aqui, que ele vai falar desse capítulo aí. Deus queria a melhor preservação e propagação da verdade. Ele queria estabelecer firmemente a igreja contra 3 adversários incansáveis: a corrupção da carne, aquilo que nós temos, a maldade de Satanás e o mundo. Talvez você se lembre de como Isaías chamou os israelitas para a palavra de Deus, quando o mundo os chamou para consultar os médiuns e os adivinhos. Ou de como também nosso Senhor usou as Escrituras para refutar o próprio Satanás. A palavra de Deus visa nos dar certeza e conforto, mesmo contra os nossos piores inimigos. Muito mais deveríamos nós usá-la em nossas batalhas e tentações do dia a dia. Então, por exemplo, a palavra impressa e escrita ela é importante para nós. Por exemplo, o próprio Jesus Cristo usa o Antigo Testamento na sinagoga para ensinar, né, quando ele fala do cumprimento da profecia de Isaías. O próprio Jesus Cristo cita as Escrituras para se defender na tentação do Satanás. Então ele cita a palavra de Deus. Quando a gente vai para Provérbios 22, esse texto é legal. Provérbios 22, de 19 a 21, está escrito assim na palavra do Senhor, né? Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Então aqui existe, né, um ensinamento da importância da escritura, né, de escrever algo para ensinar a verdade. Depois Lucas, por exemplo, esse é um texto interessante que a gente sempre usa para mostrar a maneira como a palavra de Deus foi escrita. Olha só o que ele fala no Lucas 1, 3 e 4. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. A gente precisa das Sagradas Escrituras escritas, porque senão seria o diz que me disse. E nela escrita eu tenho a certeza, ela me traz conforto. Romanos 15, verso 4, vai dizer que, vamos lá. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. As Escrituras nos consolam. Existe um poder do Espírito Santo que age através das Escrituras. Então nós precisamos dela escrita, porque ela nos dá certeza e ela nos traz conforto. E através dela alimentamos a nossa fé. A nossa fé veio pela pregação dela, né? E no dia a dia, se a gente for pensar, é nas nossas horas de lutas contra pecados, por exemplo, bastante específicos, que a gente pode consultá-la, o que ela fala sobre esses pecados, a maneira como lutarmos contra eles, né? Pronto, agora, então em termos de citação, eu corri aqui, consegui passar pelas citações que eu queria, para a gente começar a entrar de fato na doutrina das Escrituras. Então agora estava tipo João Batista, preparando o caminho. Né? Agora que nós vamos começar com o conteúdo. E esse aqui, o pessoal que teve no EBD, dia, não sei se foi 7 de janeiro, 14 ou 21, mas eu vou mostrar um pouco de dados que só mostram que a gente está certo em confiar na palavra de Deus. Mas como Calvino falou, o que é mais importante? É a convicção que a gente tem dada pelo Espírito, né? Então, primeira coisa que a gente não precisa ficar abalado, né? A gente não tem acesso aos originais das Escrituras.
Então, o primeiro texto que foi escrito, os que foram inspirados, a gente não tem acesso. Eles se perderam no tempo. Então, o que a gente tem? Então, a gente não tem os autógrafos, né? E autógrafo não é da pessoa famosa, não. É aquele que foi o primeiro escrito, né? Mas nós temos apenas o quê? As cópias. E aí, tem uma ciência conhecida como crítica textual que nos auxilia, a partir das cópias que nós temos, a recompor o texto mais próximo do possível do original. Tá? Então, a partir das cópias, por quê? Quem aqui, os mais novos não, mas quem aqui tinha que de copiar a matéria do quadro? Aí, não sei como que você era, né? Eu não gostava de copiar, acho que sempre pegava dos outros. Mas não tem às vezes quando você está copiando de alguém e você vai ler a frase depois, você copiou correndo, e a frase não faz sentido? Você pulou alguma linha na cópia. Vocês acham que isso aconteceu quando o povo estava copiando as cartas que os discípulos escreviam? Aconteceu. Né? Então, assim, existiam esses tipos de erro não nos originais, mas nas cópias. Então, quando você tem várias cópias, eles conseguem reconstruir. E a gente vai chegar em alguns pontos lá. Então, quais são fatores importantes? Questão de número de cópias, a proximidade do texto original, aí talvez até em termos de data. E aí é possível que a gente faça uma reconstrução mais próxima possível do texto final. Tem cara que gosta disso. Eu olhava essa matéria e me dava, não, de novo, aí hoje está sendo uma benção eu poder usar aqui. Mas na época da aula, meu amigo, era choro e ranger de dente. Tem um cara que eu sigo no Instagram que todo dia ele posta com todas essas coisas. Eu falei, o cara não tem nada mais legal da vida para fazer, né? Pregar Jesus, sei lá, não, o cara quer ver manuscrito, cada um, né? Graças a Deus por ele, porque eu pego os resumos que ele faz lá, várias coisas úteis, né? Então, quanto que a gente tem, como que o Antigo Testamento foi preservado para nós, né? Então a gente tem manuscritos em hebraico do Pentateuco Samaritano, do quarto século antes de Cristo. Nós temos o texto massorético do século VII depois de Cristo. E nós temos os rolos do Mar Morto que foram descobertos em 1947. Só que hoje eles são as cópias mais antigas que a gente tem. Foi descoberto recente, mas acharam a biblioteca de um seminarista da época, provavelmente. Era, na verdade, provavelmente de uma seita que fugiu para não estar crendo no fim dos tempos. Desde essa época tem os doidos lá, né? Mas acharam uma biblioteca gigantesca no meio do deserto. E o que é o legal? Antes a gente tinha o nosso Antigo Testamento composto por esses textos aqui, ok? Quando os caras acharam essa descoberta do rolo do Mar Morto, que eu acho que é do século até anterior a esse aqui, adivinha o que aconteceu? Isaías está lá. Como diria lá no interior, que nem que igual. Que nem que igual. Tá a mesma coisa, sabe? Que nem que igual. E aí, a gente também tem versões e traduções desses textos do hebraico em outras línguas, desde o século III a.C., e a Septuaginta no século II a.C., que a Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Juntaram lá, né, tem um monte de lendas sobre como isso foi traduzido, mas enfim. E o Novo Testamento? O Novo Testamento, a gente tem abundância de cópias. Então a gente tem aí quase 6.000 cópias gregas e mais de 18.000 em outras línguas. Fora as citações dos pais da igreja. E aqui, esses pais da igreja vão ser muito úteis para nós quando a gente for fazer a discussão, talvez na próxima semana, sobre o cânon. Por que são 66 livros que estão na Bíblia? Por que são esses e não outros? Por que não os apócrifos? Por que a Igreja Católica Apostólica Romana resolveu mexer no Antigo Testamento, que quem era dono eram os judeus? Eles podiam ter mexido no Novo, eles foram mexer logo no Antigo. Por quê? Cenas do próximo capítulo, né? E nós temos uma distância temporal de entre 40 e 50 anos da cópia mais antiga. Então, assim, são coisas muito próximas dos eventos. Então, existe... E aí,
existe um negócio de crenças e evidências favorável ou desfavorável. O que é esse negócio? E aqui eu vou falar com vocês com muita tranquilidade no meu coração. Eu não preciso de evidência para que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não preciso de evidência para falar, estou disposto hoje a dar minha vida por isso aqui. As evidências são importantes para mim? Sim e não. É legal você ver as coisas confirmando aquilo que você crê, mas se um dia eles contrariarem aquilo que eu creio, e for contrário à Escritura, eu não estou nem aí. Eu não preciso de evidência para que eu creia. Por quê? Se eu precisar de evidência para crer, a minha única fonte de crença, de autoridade, não é a Escritura mais alguma coisa. E minha única regra de fé e prática, Sagradas Escrituras. A autoridade das Escrituras e não de alguma coisa adicional. Ela é autopiston, né? Ela se auto-testifica. E pronto, o último slide, a gente vai terminar no horário, eu estou demais hoje, ó. Eu gosto desse gráfico, dessa tabela, porque lembra que eu falei, o descrente, ele sempre vai partir do pressuposto que ele quer destruir aquilo que o crente crê. E existe um movimento tentando destruir as Sagradas Escrituras desde sempre. Eles nunca conseguiram e nunca vão conseguir. E uma coisa interessante é que tem outros autores que ninguém questiona a existência, que ninguém questiona a veracidade dos fatos e a precisão da escrita. E aí nós vamos comparar. Vou pegar Platão, por exemplo. Está aqui, né? Plato não é o Cebolinha falando prato, né? Platão em inglês, né? Plato. Ele foi escrito, teoricamente, nesse período aqui, 427 a 347 a.C. A cópia mais recente que nós temos de Platão, 900 depois de Cristo. Qual que é o intervalo? 1.200 anos. Entre quando ele foi escrito e a cópia mais antiga que tem. Qual que é o número de cópias? 7. 7 cópias. Será viu alguém criticando Platão? Ou, será que esse livro do Platão é tudo isso? Eu acho que tem umas mentiras aí. Nunca, os caras de pau nunca questionam. Eu fico nervoso com esse negócio. Aí você vai pegar aqui, vamos pegar Aristóteles, né? 384 a 322 a.C. Cópia mais antiga, 1100 depois de Cristo. Intervalo, 1.400 anos. 1.400 anos. E tem 49 cópias. Você já viu alguém criticando Aristóteles? Que os escritos dele talvez tenham sido adulterados ao longo da história? Que talvez algum editor pensou numa ideia mais legal que Aristóteles, você vou enfiar esse negócio aqui no meio para ver se eu engano os trouxas. Você já viu alguém pensando isso aí? Não. Eu nunca vi ninguém questionando. Você já viram alguém questionando a existência de Aristóteles? De Platão? Nunca vi ninguém questionando isso aí. Mas a hora que chega para falar de Jesus e da Bíblia, não importa o quanto você mostra, os caras não acreditam. Por quê? Quem faz a gente crer? É o Espírito. Agora, olha o Novo Testamento. A Ilíada. Não vou nem pegar a Ilíada, vou pegar aqui o Novo Testamento. Foi escrito primeiro século. Então, talvez aí a carta mais antiga para nós, né, a que foi mais próxima da ressurreição de Cristo, foi 49. Quando que Cristo morreu? Que ano que Cristo morreu? Não sabemos. Né? Não sabemos porque o pessoal... Por isso que eu falo, erro humano tem tudo... Já começaram errado a marca do ano 0. Jesus nasceu antes de Cristo. Já começa por aí, já erraram no calendário. Aí, com quantos anos Jesus Cristo morreu? É o que te disseram, não está escrito. É mais uma daquela das hermenêuticas. Que fala que ele começou o ministério com 30. Quanto tempo durou o ministério dele? Não está escrito também. Fala de 3 Páscoas. Agora, se a Páscoa é lá em abril, e se ele começou em janeiro? E pegou 3 Páscoas de janeiro, uma.
Aí foi no 2. Aí depois foi até dezembro. Não se sabe. A obra dele oficialmente é na fase adulta, mas... Então, a gente não sabe. A gente não sabe quantos anos durou o ministério de Jesus Cristo, mas a gente foi levado a crer que eram 3 anos, porque tinham 3 Páscoas, se não me engano, é um marcador. Dá para fazer disso mais de 4 anos e dá para fazer 2 anos e meio, sei lá, 2 anos e alguma coisinha ali. 2 anos e meio não, mas dá 2 anos e alguma coisinha. Então dá para ser menos de 3 e dá para ser mais de 3. Mas a gente foi ensinado que está 3. Está no texto? Não está. Você faltou aula de hermenêutica, não está no texto. Então a gente não sabe que ano que Jesus morreu, né? Mas pronto, é tranquilo, era só para provocar. A nossa cópia mais antiga, 130 depois de Cristo. Meu amigo, menos de 100 anos de diferença. Os caras aqui com 1.200 estão confortáveis com o que Platão escreveu. Número de cópias. Isso aqui já é número desatualizado. Você tem lá, isso é o que os caras já mexeram. Tem uns 500 mil cópias lá, uns 500 mil manuscritos. Esse é o percentual que já está estudado. Você consegue ir na biblioteca, online, hoje, digital, e pegar a foto do negócio. O desafio é você conseguir entender aquele negócio. Porque eu, usando a fonte do grego no aplicativo, a fonte que eu consigo ler, já não entendo direito, aquilo lá era garrancho dos caras na mão, sem ser bic e sem ser sulfite. Né? Então já viram, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, brincadeiras à parte, é de que quando a pessoa não quer crer, não tem jeito. Não tem o que você faça. Agora, a gente está confortável com um texto que nós temos na mão? É muito. Muito. E dessas 5.000 cópias aqui que já estão estudadas, que já estão analisadas, existem diferença entre elas? Existem. Mas a gente tem uma precisão de, sei lá, 99 ponto alguma coisa por cento do texto todo. Normalmente as diferenças que aparecem nesse texto é a presença ou a ausência de um artigo definido. Em nenhuma das diferenças fere nenhuma das doutrinas básicas da fé cristã. Então as evidências mostram que aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração é verdadeiro. Eu não preciso de evidência. É legal ver? É legal. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é autoritativa, ela é inerrante, ela é inspirada. E Deus, no seu amor pela igreja, no seu amor pelo seu povo, preservou as Sagradas Escrituras ao longo de um período de pelo menos 6.000 anos. Ele trouxe para nós, ele deu para nós, de forma que fosse possível ter uma tradução em português. Tinha um povo escondendo. Mas dia 31 de outubro de 1517, o pau começou a quebrar. E a Bíblia saiu das esferas, das pequenas esferas religiosas e começou a cair na mão do povo. Então, nesses 6.000 anos de história aí, pelo menos, Deus tem cuidado do seu povo, alimentando o seu povo através da sua palavra. E aí, o nosso coração fica transbordante. Porque se Ele cuidou disso, se Ele cuidou de preservar a Escritura para que a nossa fé fosse alimentada, Ele vai cuidar de nós. Ele vai levar com que nós tenhamos cada vez mais um conhecimento mais profundo dEle, através das Escrituras. Isso vai nos levar a uma postura de humilhação diante dEle, de submissão diante dEle. E como Agostinho colocou, um coração que conhece a Ele e não precisa de mais nada. Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse período junto, como corpo de Cristo, aprendendo um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua palavra e de conhecimentos importantes para que nós possamos nos achegar à Tua palavra de maneira adequada, Pai, de maneira correta, em submissão, aprendendo a importância, a necessidade, o valor da Tua palavra para a nossa fé. Muito obrigado, pois o Teu Santo Espírito colocou em nosso coração a convicção, a crença
a submissão à tua palavra. Muito obrigado, pois o Senhor, ao longo da história, usou homens para que a tua palavra fosse preservada. Muito obrigado, pois o Senhor não se revela apenas na revelação geral, mas o Senhor se revelou para nós de maneira especial. O Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor veio ao nosso encontro e falou conosco de maneira que nós podemos compreender. Muito obrigado pelo amor que o Senhor tem derramado sobre a vida da sua igreja ao longo da história. Muito obrigado, pois o Senhor tem edificado a sua igreja nos fundamentos dos profetas e dos apóstolos. É em cima do Antigo e do Novo Testamento que o Senhor tem edificado o corpo de Cristo, o Senhor tem edificado a nossa fé. Muito obrigado pela habitação do Santo Espírito que abre o nosso coração, o nosso entendimento e nos leva para uma vida de intimidade com o Senhor. Muito obrigado pela obra redentora de Jesus Cristo, pela sua encarnação, pela sua obediência, pela sua obediência perfeita, sua morte, a sua ressurreição. Muito obrigado, pois o Senhor o levou aos céus, Ele está à tua destra, reinando soberanamente, intercedendo por nós. E é por isso que nós nos achegamos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve, pois Cristo é o nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor, que é derramado constantemente em nós. Muito obrigado pela sua graça e pela sua misericórdia. O Senhor continue a nos conduzir, a nos abençoar, a nos sustentar. Tudo isso nós pedimos, gratos, no nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.